Nós estamos aqui com a Daniele Figueira Saboia, que veio contar um pouquinho da sua rotina dentro da questão da gestão educacional, né? E aí, Dani, eu queria perguntar para você assim, iniciar aqui a nossa conversa agradecendo e perguntar para ti qual é a tua formação, né? Qual foi a formação, qual a tua graduação, enfim, como foi que tu se graduaste aí? Oi, pessoal, prazer receber o Sócrates aqui. Minha formação, me formei com 23 anos em pedagogia. Depois, quando eu comecei a entrar dentro da área da educação, fiz a coordenação pedagógica e hoje eu estou fazendo neurociências. E a próxima também estou tentando concluir clínica, psicopedagogia clínica institucional. E a formação foi que fiz na Unifor, né? E logo quando eu inseri dentro da faculdade, já comecei a trabalhar dentro da área da educação. Tá. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua formação específica, tu teve contato com alguma coisa relativa à gestão? Ou tu, depois da tua formação, tu teve que se aprofundar, enfim, tu tiveste algum contato com isso? Fala um pouquinho pra gente. Na realidade, foi altamente teoria, né? Se for para falar o que é que te forma, realmente quem me formou foi a prática, as vivências diárias. Nada que eu estudei dentro da minha formação de pedagoga, eu consegui trazer hoje para coordenação, né? Trazer muito mais para o lado dessa parte pedagógica para professores do que da própria parte de coordenação. Por isso que eu busquei outra formação. Tá. E qual foi o teu primeiro contato com essa questão da gestão escolar? Fala um pouquinho como foi o teu primeiro contato, enfim, como foi que aconteceu. É tão interessante isso porque eu iniciei a minha vida de educação como auxiliar de coordenação e eu sempre tive muito anseio de ser professora, desde pequenininha, né? E quando eu entrei na escola para ser auxiliar de sala, toda vez que uma professora chegava, a qual eu trabalhava, ela sempre chegava, disse: Dani, você não tem perfil de professora. E aquilo me magoava muito. E ela sempre: você tem perfil de gestão, né, de líder. E aquilo me incomodava de uma forma de que, mas eu sempre busquei ser professora. E aí eu fui vendo que a questão de que realmente eu tinha esse perfil de liderança, de comandar, de estar sempre à frente, né? Então, ao chegar na outra escola que eu trabalhei, comecei como professora. Com 6 meses, eu já assumi a coordenação pedagógica. Ótimo. Então, esse teu primeiro contato, e a partir daí tu buscaste uma formação em gestão? Isso. Ou tu já tinha feito alguma coisa relacionada à gestão? Isso, não. Eu busquei, após assumir a coordenação, senti a necessidade, porque eu entrei totalmente sem ter noção, né? Qual é o papel da coordenadora? O que é que a gente desempenha em relação à escola? Né? Qual é o meu papel de coordenadora? Qual é o papel de professora? Né? E mesmo assim, eu realizando a pós-graduação em coordenação, o que me fez realmente aprender foi a vivência diária. Praticamente nada eu não trouxe da parte do estudo da coordenação, não. Foi mesmo dia a dia. Tá ótimo. E agora nos tratando, conversando um pouquinho sobre o teu cargo atualmente, né? Sobre o que acontece na tua rotina diária. Descreve um pouquinho o teu cargo, tuas atribuições, enfim, como é mais ou menos aí a tua rotina e o que é que engloba a tua gestão atualmente dentro da escola que tu atua. Pronto. Eu busco não ser bombeiro, porque geralmente coordenadora a gente fica sempre muito atarefado de apagar incêndios, porque diariamente, como a escola é algo muito vivo, diariamente a gente tem conversas com os pais, com as crianças, com as professoras. Então, assim, eu tenho trabalho direcionado com os pais, atendimento aos pais, atendimento pedagógico e disciplinar, né, pedagógico com as professoras, disciplinar com os alunos, né? Trabalhamos também na questão do plano de aula, de ficar observando, fazer alterações junto com a minha equipe de professoras, mas na realidade é uma coisa que não é legal, mas eu apago mais incêndio do que produz algo constante, né? Não tem, bem mais complexo. Mas eu busco também trazer essa questão do trabalho de equipe, de projeto, da gente buscar algo novo, né, para dentro de sala de aula. Tá.
Dani, eu queria te perguntar um pouco também, assim, já que tu falaste da questão da gestão, descreve um pouquinho, assim, a escola que tu trabalha, é uma grande escola, é uma escola pública, privada? Esse teu cargo atualmente, citou um pouquinho qual segmento que tu atua, só para a gente saber um pouquinho, por favor. Pronto, eu trabalho na educação infantil, onde abrange do infantil 1 ao infantil 5, manhã e tarde. A escola a qual eu trabalho é de médio porte, né? E nosso trabalho é desenvolvido dentro da educação infantil. Nós temos, em média, 240 alunos, né? Contando esse manhã e tarde, e nós temos ND Toda Hora, que é o sistema integral, onde a criança passa o dia todo na escola almoçando e jantando. Perfeito. E aí a gente não tem como falar sobre gestão nos tempos atuais sem falar da pandemia, né? E o que é que a pandemia mudou nessa tua rotina, Daniele? O que é que ela trouxe, o que é que tu precisaste rever, enfim. Descreve um pouquinho como é que ficou o teu segmento da educação infantil, a tua gestão durante essa pandemia, por favor. Eu descrevo empatia e esperança, né? Foi um dos segmentos mais atingidos. Infelizmente, algumas famílias não percebem a importância do contato das professoras, dos alunos nessa primeira infância, né? De estar inserida em sala de aula. Eu tive muita evasão, né? Os pais acreditando que a escola é apenas para brincar, né? Então eu tive muita evasão, consideravelmente. Até infantil 4 e 5, que a criança, a partir de 4 anos, é por lei necessário estar inserida dentro da escola. Mas muitos pais tiraram do 4 e do 5. Então, praticamente, a gente teve salas fechadas, mas graças a Deus, uma das coisas que eu falo em questão da esperança, é que a gente não teve nenhuma demissão. A gente realmente esperou as coisas acalmarem, retornamos e conseguimos ter todos os funcionários dentro da escola. Perfeito. E sobre a rotina propriamente dita, Dani, o que é que vocês precisaram alterar? Ficou no formato remoto, híbrido, enfim, conta um pouquinho pra gente como é que funcionou o ensino propriamente dito. Pronto, o nosso objetivo era atender tanto híbrido como presencial. Como a gente trabalha com criança, as crianças não têm concentração, né? Os pais, eu não vou tirar da escola do híbrido porque ele não se concentra na frente do computador. Será que os pais sabem quando eles estão na sala de aula, que eles também não conseguem passar muito tempo parado? Então, sim, isso é uma dinâmica da criança. A concentração da criança é mínima de acordo com a idade. Então, o que é que nós fizemos? Nós dividimos os horários para que a professora ficasse direcionada para cada turno. Tanto o presencial era um horário e só por online outro horário. Então, foi dividido, não foi uma coisa unificada, onde a professora estava lá dando a aula e participava tanto online e presencial. Não, nós nos dedicamos a cada momento, presencial e online. Entendi. E Dani, se tu tivesse que pontuar qual foi a maior dificuldade do ensino da educação infantil para ti durante a pandemia, o que é que tu diria que foi a maior dificuldade? Os pais acreditarem no trabalho da educação infantil, né? A primeira infância é muito importante, gente, porque é o alicerce. Dentro da primeira infância de criança, do ventre até 7 anos, eu estou formando a personalidade. Nessa formação da personalidade, eu estou trabalhando a criança na sua autonomia, na sua autoestima, na sua independência, né? Então, quando a gente faz um trabalho solidificado, que é o alicerce, a gente tem crianças maiores, quando chega na vida adulta, bem resolvida, onde elas conseguem ser frustradas e saber lidar com a frustração. Então, assim, é primordial esse primeiro momento, a primeira infância. Então, os pais não têm noção, por mais que a gente tenta falar isso, transmitir, prevalece a questão financeira. Não esquece que a gente tem hoje miniaturazinha que vão crescer. Dani, e assim, para a gente finalizar, eu queria te perguntar como foi essa questão dessas novas regras de etiquetas, né? Do distanciamento, uso de máscara.
se a escola conseguiu, se você acha que a escola que você trabalha atualmente conseguiu atingir na educação infantil, no teu segmento, né, especificamente, conseguiu fazer com que as crianças compreendessem a importância desse trabalho da promoção de saúde, né, nessa questão. Então, tu acha qual a tua análise sobre isso? Conseguiu sim. E eu sempre brinco, falo até que é a geração máscara e gel, né? As crianças, elas condicionaram a isso. Eu tenho crianças do infantil 1 que já chega entrando na salinha, botando a mão, limpando a mão com álcool em gel, né? Querendo até colocar a máscara no infantil 1, né? Então, como foi o protocolo dentro da escola? Do infantil 1 ao 3 não utilizava máscara, do 4 ao 5 utilizariam máscara. E dentro da lei, as crianças com déficit, alguma deficiência, também não era obrigado a utilização de máscara. Em relação ao distanciamento, conseguimos manter algumas atividades, né? Algumas atividades e outras nós retiramos, mas não prejudicando a dinâmica, né, diária dos nossos alunos. De forma geral, foi algo super tranquilo, por ser um momento atípico, mas tiramos de letra. Eu queria agradecer, viu, Daniela, a tua disponibilidade, teus relatos, e com certeza para a gente é muito enriquecedor ver um profissional com experiência e qualificada como você, tá bom? Estarei sempre disponível. Obrigadão, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, né? A gente conversando um pouquinho sobre o vídeo, né, que a gente acabou de assistir. Para mim, um dos aspectos que chama muita atenção é a questão da formação, que a profissional relatou, que ela não se sentiu contemplada, né, a interligação entre a gestão atual que ela faz numa rede de educação básica, tanto na questão da formação, como posteriormente, até na pós, ela disse que não se sente contemplada. Então, para mim, esse é um dos fatores que chamou bastante atenção nessa fala inicial da coordenadora, né? E aí a gente mostra até a ineficácia em determinados momentos desse processo formativo do gestor, que sai da graduação sem ter ferramentas necessárias e mesmo diante de uma pós-graduação ainda permanecem as ferramentas necessárias para lidar com a gestão. É uma das coisas que nesse momento inicial do vídeo me chama bastante atenção sobre isso. E complementando essa tua fala, né, ela coloca o custo de gestão, na verdade foi uma necessidade de uma identificação de uma habilidade que foi vista nela, né? Então a pessoa disse, você tem um papel, você tem um perfil de gestora, né? Você gosta de liderança de equipes, esse tipo de coisa. Aí viu a necessidade de fazer depois o curso de gestão. E ela não ficou por aí, como você falou, né? Ela foi atrás, hoje, se eu não me engano, ela está fazendo mais 2 cursos na área, na pós-graduação, na psicopedagogia, né? E na neuropsicopedagogia, um negócio assim, se eu não me engano, né? Neurociência. Neurociência, muito bem, né? Aí ela sempre vê essa necessidade de complementar. E essa formação continuada, eu acho extremamente importante, né, e demonstra a vontade do profissional de estar sempre se atualizando. Isso é importante. Isso. E aí, vendo a necessidade dessa formação continuada, é uma profissional que ela se instiga, né, tem os desafios diários que a profissão oferece diariamente dentro da gestão escolar, né? A gestão escolar, ela vem se transformando no dia a dia, todo dia é um dia novo, todo dia tem algo novo a se aprender, né? Então ela disse que se viu dentro daquele cargo e viu a necessidade de ter uma formação continuada, de se qualificar cada vez mais, que ela não se sentia preparada para aquilo. E as experiências práticas que ela ia adquirindo a cada dia, né, como lidar com conflitos entre professores, entre alunos, entre familiares, aquilo foi preparando ela para construir o profissional, né, a gestora que ela é hoje. Então, acho que o grande diferencial de um profissional, de um gestor, é ele conseguir conciliar a teoria à prática, né, e não se prender somente ao que ele vê numa teoria ou num conteúdo, e sim se adequar ao espaço, ao ambiente, ao público, alvo que ele está atendendo. E ela soube fazer isso muito bem, né, dentro de uma área que ela se via, né, muito bem, como de estar dentro da sala de aula, estar com crianças, ela se via desde a infância, né, como ela falou, e pôde estar realizando esse sonho, e hoje, como gestora, está realizando esse trabalho. Pois é, e para a gente complementar, né, assim, eu acho que o vídeo
retratou bem o que a gente está vendo na área da gestão, né, onde ela coloca, né, que quando ela assumiu esse papel de gestão, ela não queria ser somente bombeiro para apagar o fogo, para realmente resolver os conflitos, né, como o Felipe já colocou. E ela expressa muito bem que, além de estar resolvendo esses problemas, ela queria também estar com novos projetos, né, dentro das salas de aulas, com os professores, né, com os coordenadores, e expressa também a importância que foi na pandemia, né, assim, a gestão dela. Então, na pandemia, foi muito desafiador para todos, né, mas ela colocou, o nosso foi o mais afetado, porque realmente na educação infantil, né, como lidar com essas crianças. E aí, os pais sem essa aceitação mesmo desse ensino online. Então, como lidar? Como os pais conseguiriam entender a importância desse contato, né? E ela falou que conseguiram esse desafio, passou por alguns momentos difíceis, né? Com alguns alunos saindo da escola, mas que hoje em dia, realmente, assim, quando a gente já está numa quase terceira onda, a gente vê a importância realmente da educação, de uma educação continuada. Então, assim, será que os gestores, coordenadores, professores teriam que parar nesse momento da pandemia? Né? Não pode, a educação não pode parar, e assim ela demonstrou mesmo na entrevista o cuidado que eles tiveram também com relação, né, a esse momento da pandemia, na gestão, na educação, que foi um desafio, mas que, com esses cuidados, eles conseguiram mostrar realmente a importância, né? O que se percebe no vídeo, né, na entrevista, é as competências do gestor, e que ela deixa bem clara nas competências, né, o papel de liderança, a comunicação bem eficaz, como trabalhar não somente para os professores, com o papel dela, mas também para os pais, no contexto da comunidade, né, para a escola como um todo, né, o trabalho em equipe, que dá para ser bem visto nisso, quer dizer, essa coerência, né, Sócrates, como ela na fala dela, o entusiasmo, porque ela fala com muito entusiasmo do trabalho dela, de todos os desafios, mesmo em momentos de apagar incêndio, né, que é uma da fala dela, mas esse entusiasmo de trabalhar. Então, aí fica bem nítida essa competência dela. A busca por buscar esses conhecimentos novos para poder suprir a necessidade diária, né? Então, assim, independente do que for, está trabalhando neurociência, e a neurociência dentro de como vai ajudar dentro da instituição, como vai ajudar também no trabalho dela, na fala dela, no acompanhamento, né? A psicopedagogia, como ela disse, que está fazendo na clínica institucional, quer dizer, aprender a aprender novamente, entender esse novo contexto, essa nova realidade que nós estamos passando. Então, assim, todas as dificuldades que ainda está por vir devido à pandemia, e ela já está se preparando para esse novo desafio. Então, assim, esse aprendizado contínuo, ele é primordial, não só na área da educação, como também na área da saúde, porque a psicopedagogia vai unir esses dois espaços. Desculpa, Luciana. Não, só fazendo aqui um fechamento de tudo que já foi dito, né? Ser gestor é um desafio, né, em si. A função de gestão já é um desafio muito grande, que você tem que estar diante toda a dificuldade que vem surgindo, buscando novos conhecimentos, né, buscando ter novas experiências, e isso a gente percebe muito nítido na fala dela, né, que ela vem buscando justamente novos conhecimentos, participar de novas atividades, ter conhecimentos como essa questão da especialização na neurociência,
que é algo muito enriquecedor também para o próprio currículo dela como gestora. E em tempos normais já é difícil, né? E em tempos de pandemia, né, que a gente está vivendo agora, se torna mais difícil ainda, porque você vai ter que se adaptar com o novo, né? E vai ter que tentar fazer melhor do que você fazia antes, porque é muito difícil, como a gente vê na fala dela, quando ela já estava na escola, os pais tinham uma credibilidade que a criança estava na escola, estava ali sendo bem cuidada pelos professores, bem assistida. E quando a criança está em casa, os pais já sentem essa dificuldade, que acham que a criança não vai aprender porque está na frente de um computador, que não vai ter o mesmo rendimento no final do ano, que vai ser um desperdício pagar uma escola de um valor X para manter uma criança no ensino infantil, sendo que a criança não vai ter aproveitamento nenhum com aquilo. E isso foi um desafio, né, que ela disse que passou agora, né, nesse período de pandemia. Então, a gente percebe na fala dela que nesses momentos, né, agora, com a pandemia, ela, como gestora, teve que se inovar, né, teve que ir em busca de outros conhecimentos, em busca de novas informações para também informar, né, e atualizar os pais sobre esse novo contexto que a gente está vivendo, né, ainda, né? Pode continuar, Sócrates. Pessoal, só marcar aqui só um instante. Eu não sei se vocês concordam, mas assim, eu acho que o gestor, ele acaba estudando muito sobre algumas questões muito específicas, né? Mas ele estuda pouco sobre gestão. Sócrates, só um instantezinho. Oi. Deu até agora, já deu 10 minutos. Eu acho que já tá... Eu acho que é uma rodada, faltando algumas falas nossas ainda, entendeu? Já é refinar. Acho que volta pro Sócrates e finaliza. Aí eu faço o corte lá. Depois da palminha aqui, só. Falam demais. Ainda quer voltar para mim? Vocês querem fazer? Mas aqui é independente, né, Sócrates? Assim, eu vi também, Sócrates, que ela foi buscar livro de liderança, né? Leitura sobre o que é o papel do líder, né? Então, assim, já dessa deficiência que existe para exercer esse papel de gestor. Porque, assim, por exemplo, minha visão, eu tô como gestor numa escola socio-interacionista, aí eu vou estudar sobre socio-interacionismo, aí eu estudo lá sobre desenvolvimento da criança, eu estudo sobre educação física, enfim, mas sobre gestor eu estudo pouco, entende? Então, assim, eu procuro me tornar muito especialista com o público que eu trabalho e todas essas questões, mas sobre a gestão propriamente dita, sobre o cargo que eu ocupo, eu não vou atrás de tanta procura sobre isso. Eu vou atrás mais das ferramentas que me dão para apagar os incêndios diários, por dizer assim, né? Mas sobre a gestão propriamente dita, a gente, minha opinião, né? Eu acho que ainda fica muito escasso. Tanto que, por exemplo, é a coordenadora da escola que eu trabalho, e esse ano a nossa formação de gestores, até, que eu me ausentei no ano passado, foi sobre gestor. Não teve a biblioteca disponibilizada, era sobre gestão. Não se tinha nada de pedagogia, não se tinha nada de educação física, não se tinha nada, enfim. Era para trabalhar sobre gestão, porque é uma deficiência que se tem, né? Você vai se aprofundando no público que você trabalha, mas você não se aprofunda na gestão propriamente dita, né?